Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Me chamo Lizardi, você está no canal Ciência Bíblica, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito ainda, clique em se inscrever e esteja conosco aí para aprendermos de forma simples algumas questões bíblicas, alguns assuntos relevantes ao nosso mundo e principalmente temas que envolvem polêmicas, divergências e nada melhor do que livros que nos ajudam bastante no entendimento de pessoas que têm, o conhecimento, que devotaram suas vidas, boa parte delas, ao estudo. E nesse livro tem uma grande ferramenta de estudo para quem ama as escrituras, para quem ama o estudo bíblico. E nesse vídeo diferente que eu estou trazendo aqui para os irmãos, um review, Eu estou fazendo esse vídeo aqui em dezembro, hoje é 28 de dezembro, já no finalzinho do ano 2021. Faz pouco mais que eu adquiri esse livro, na internet, foi cerca de R$ 50. E indico demais, meus irmãos. Excelente livro, ótimo livro, estou lendo ele, já estou, assim, os principais pontos eu tenho lido dele, justamente que foi o que mais me chamou a atenção, porque ele aborda, temas como a imortalidade da alma, o estado intermediário, o que os povos antigos viam, os filósofos, e o que a Bíblia diz sobre isso, os pontos de vista das correntes escatológicas, amilenismo, pré-milenismo, Ele vai fazer uns comparativos, biblicamente, com a linguagem bem simples, bem clara, sempre se utilizando dos textos bíblicos. Ele é um escatólogo de mais linha reformada, mas ele deixa muito claro os pontos de vista, os principais fundamentos cristãos, ele defende, obviamente, mas aqui ele vai abranger de uma forma bem diferente a escatologia no ponto de vista pessoal, passado e futuro. Isso que mais me chamou a atenção, porque nem sempre sabemos o que já podemos estar em evidência, em direito nosso, como a obra de Cristo fez por nós, e o que podemos desfrutar dessas bênçãos espirituais. E ele vai fazer um estudo bem analisado sobre a escatologia inaugural que Jesus fez por nós, desde o Antigo Testamento mesmo, até o presente momento, e as futuras que nos reservam, que basicamente ele vai fazer uma divisão em dois nesse livro, que é a escatologia futura e a escatologia realizada, como está aqui nesses dois pontos aqui, Este e este. Então vale a pena demais, meus irmãos, você adquirir esse livro, fica essa dica aí, certo? Eu vou agora fazer uma breve exposição, bem resumido, mostrando os capítulos, que são 20 capítulos, e tem os tópicos, tem os principais temas, Eu vou falar pouco, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas para você depois ter uma noção, uma base, uma pequena noção, do que se trata esse livro, aí você pode depois adquirir, crescer aí, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos para o vídeo após a vinheta. Então, meus irmãos, eu estou aqui com esse sensacional livro, A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hoekman, na sua terceira edição, que ele vai dar uma ênfase especial sobre a realização presente do Reino de Deus e as bênçãos que os cristãos já desfrutam hoje, Aqui tem escatologia futura, o estado do crente, entre a morte e a ressurreição do corpo, o juízo final e a nova terra, que aqui são os principais pontos que ele vai abordar nesse livro. Escatologia realizada, ou seja, é um livro que praticamente vai dividir em dois, uma perspectiva do que o Senhor Jesus fez e essas bênçãos que nós já desfrutamos dela e as coisas que irão acontecer, E a realizada no presente reino e as bênçãos que a comunidade redimida já desfruta. Então, aqui ele fala rapidamente aqui, na sua biografia aqui, deixa eu ter o foco aqui. Anthony Andrew Hoekman, 1903-1988, nasceu em Drachten, Holanda, e mudou-se para os Estados Unidos com a família em 1923, mestre em Psicologia e Teologia,
recebeu o grau de doutor em teologia no Princeton Seminary em 1953, de 1958 a 1978. Ensinou teologia sistemática no Calvin Seminary. Escreveu também Salvos pela Graça e Criados à Imagem de Deus, desta editora, né? A editora Cultura Cristã. A Bíblia e o Futuro forma com Salvos pela Graça, Criados à Imagem de Deus, em uma coleção de estudos bíblicos sobre 3 tópicos centrais da teologia reformada. Com cuidadosa análise bíblica e texto legível, esse livro de Anthony Hoekman ensina com clareza os fundamentos teológicos de antropologia, criados à imagem de Deus, soterologia, salvos pela graça, escatologia, a Bíblia e o futuro. Para entender corretamente essa escatologia bíblica, é preciso vê-la como um dos aspectos integrantes de toda a revelação bíblica. A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros como Daniel e Apocalipse, mas como doutrina que permeia toda a mensagem da Bíblia. Aqui tem uma frase dele, né? Anthony Hoekman traz para o estudo, vou tirar o foco aqui, Anthony Hoekman traz para o estudo de profecia e de escatologia bíblicas um equilíbrio e seriedade que são raros em obras contemporâneas sobre esses temas. Sem sensacionalismo, ele demonstra reverência pelas escrituras e notável erudição. Esse é um dos melhores estudos em escatologia disponíveis. Então, eu estou lendo esse livro aqui, meus irmãos. Hoje estamos aqui no mês de dezembro de 2021. Eu comprei esse livro faz pouco mais de um mês. Ele não é novo, né? Está na sua 3ª edição. Já é um ponto positivo, né? O livro já está na sua 3ª edição, porque já foi bem vendido. E ele, sem dúvida, é um dos melhores escatólogos, né? Da linha reformada, pós-tribulacionista, né? Ele é milenista. Porém, ele deixa bem claro aqui nesse livro os pontos, né, principais do pré-milenismo também, o histórico, dispensacionalista, né? Ele vai mostrar todas as visões. E aqui ele tem mostrando, né, o sumário. Aqui é aquela parte 1 e 2 que se divide praticamente o livro assim para um foco melhor, né, no entendimento que ele quer passar, que é uma escatologia inaugurada com a obra de Cristo. Ele vai dar o que, nos livros, nos tópicos, né, nos números dos livros. Aí que vai dizer a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, a natureza da escatologia do Novo Testamento, o sentido da história, o reino de Deus, a escatologia e o Espírito Santo, a tensão entre o já e o ainda não, né? Aqui ele vai trazer ótimos estudos sobre o que já representa, o que já é de fato ativo, de fato já credenciais da igreja, do cristão, do que já vivemos, do que podemos desfrutar, de muitas bênçãos e profecias de que já se cumprem em nós e muitos de nós às vezes não nos damos conta como deveria ser. E a futura, né, ele vai falar, né, nas páginas 89, né, a morte física, a imortalidade, o estado intermediário da alma, né, a expectativa da segunda vinda, os sinais dos tempos, os sinais em particular, a natureza da segunda vinda, as principais posições sobre o milênio, aqui que eu falei, uma crítica ao dispensacionalismo pré-milenista, né, que ele vai abordar algumas questões incongruentes, né, que não tem base bíblica, né, alguns fundamentos aqui desse ensino, né, que é recente, né, tem poucos séculos aí, que não está de acordo com a história da igreja, com algumas profecias e algumas questões bíblicas. Ele explica muito bem, né, biblicamente. O milênio de Apocalipse 20, a ressurreição do corpo, o juízo final, a punição eterna, a nova terra, né, que aqui foi um dos que mais me chamou a atenção, né, que pouco se fala, pouco se prega, né? E esse livro, já tenho lido essas partes, muito bom, sensacional. Ele fala da nova terra. Se Deus quiser, né, vamos fazer mais vídeos sobre esse tema aqui. Eu quero ser bem resumido aqui para não ficar um vídeo longo, certo? As últimas tendências da escatologia,
Aí veja só, aí o livro ele vai contar com esses números de páginas. Então, com o prefácio, que se levanta a tentativa de apresentar a escatologia bíblica, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina sobre o futuro, conforme indicamos no apêndice. Existem 3 grandes correntes de pensamento em escatologia, né? Cada uma expectativa diferente acerca da vinda do reino de Deus, o qual pode ser presente ou futuro, ou tanto presente como futuro. Diz aqui, né? A perspectiva adotada nesse estudo é a terceira, reconhecendo a distinção entre o já e a forma presente do reino como inaugurado por Cristo, e o ainda não, o estabelecimento final do reino que terá lugar quando na segunda vinda de Cristo. Como aqui ele vai falar várias vezes sobre o que já vivemos e o que irá acontecer, né? E que a escatologia ela não está relacionada somente a coisas que irão acontecer, o final das coisas, mas o que já acontece. Aqui na primeira parte, escatologia inaugurada, diz que o termo escatologia tem a origem em 2 palavras gregas, chatos e logos, que significa doutrina das últimas coisas, e se refere aos eventos relacionados tanto com o indivíduo como o mundo, os quais ainda vão acontecer. Em relação ao indivíduo, pensava-se que a escatologia se ocupava em assuntos como morte física, imortalidade e o chamado estado intermediário, o estado entre a morte e a ressurreição geral. Com relação ao mundo, a escatologia é vista como tratando a volta de Cristo. Mesmo concordando com a escatologia bíblica que inclui elementos mencionados, temos de insistir que a mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se nela não incluirmos a situação presente do crente e a fase atual do reino de Deus, né? Ou seja, ele vai dar bastante ênfase ao que Deus já fez e faz por nós hoje, o controle de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre tudo que está se passando na terra e principalmente sobre o seu reino, né, na igreja de Cristo, espiritualmente. Em outras palavras, a escatologia bíblica completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de escatologia inaugurada, né, o que Jesus fez, o que desfrutamos hoje, né, como a escatologia do futuro, né. Aqui ele vai dizer, nessa sessão apresentaremos várias ideias básicas relativas ao estado presente do reino. Nos capítulos 1 e 2 abordamos detalhadamente a perspectiva escatologia do Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de profecias acerca das bênçãos futuras para Israel. No Novo Testamento, muitas dessas profecias, mas não todas, são cumpridas na pessoa de Cristo. Portanto, fica claro que algumas profecias serão cumpridas apenas na segunda vinda. No capítulo 3, aborda o propósito e o alvo da escatologia, em Cristo, no centro de Deus no comando. Nos demais capítulos, tratarei da natureza e do significado do reino de Deus, no papel do Espírito Santo na escatologia e na tensão entre a realidade, o presente e a futura. Isso aqui é muito importante sabermos. Ele tem mostrado de forma clara boa parte já desse livro, mas eu vou citar só alguns pontos bem rápidos para não ficar um livro grande, um vídeo longo, tá bom, meus irmãos? Veja só que a perspectiva escatologia do Antigo Testamento. Vou passar alguns aqui para vocês terem a noção. Esse livro é muito bom, porque ele tem uma linguagem bem, assim, como se fosse realmente uma escrita popular, assim, bem simples de entender, né? Não tem, até onde eu li, não tem palavras, assim, muitas questões, assim, complexas, até onde eu li, né? Ele deixa bem claro, sempre com versículos bíblicos. Tem aqui a natureza, a escatologia do Novo Testamento. E tem aproximadamente pouco mais de 400 páginas. Aqui tem a natureza, o capítulo 2, a natureza e a escatologia do Novo Testamento. Pode ver aqui, para você ter uma noção. Aí o 2, o 3. O sentido da história.
Veja só, vai passar umas importâncias de entendermos o que se passou, para sabermos quem somos, como vivemos e o que podemos já ter de Deus hoje, né? O capítulo 4, o reino de Deus. Capítulo 5, a escatologia e o Espírito Santo. Ele vai mencionar, né, o trabalhar do Espírito Santo na perspectiva da história. E hoje também, né? Como ele aborda uma ênfase na inaugural, na futura, né? Aqueles 3 pontos. Que alguns livros, né, tem a perspectiva passada e a futura. Esse aqui, os dois, desfrutamos dos dois, não somente na escatologia da final das coisas, mas desde o seu início. A tensão entre o já e o ainda. Umas notas. Aí aqui a outra parte, né? Escatologia futura. Capítulo 7 é a morte física. Recomendo demais, meus irmãos, vocês que são estudantes da palavra, independente se você é pentecostal, né? O capítulo, a imortalidade, capítulo 8, muito importante esse tema, bem polêmico, né? Vale muito a pena, meus irmãos, ele é muito bíblico e é sempre bem-vindo estarmos estudando e vendo ponto de vista diferente de homens de Deus, né? E faz com que um ponto leve ao outro, o entendimento vai chegando a uma harmonia, né? Capítulo 9, estado intermediário. Aqui ele mostra as notas, né, de cada final do livro, algumas notas dos responsáveis aqui pelos estudos, as referências, indicações. Capítulo 10, a expectativa da segunda vinda. Capítulo 11, os sinais dos tempos. Capítulo 12, os sinais em particular. Tratando aqui, dando uma ênfase ao cristão, né? Um pouco de aplicação na perspectiva de cada um, né? Do que pode e do que deve desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos lá. Capítulo 3, a natureza da segunda vinda. Uma parte muito importante também entendermos, né? Porque faz com que cheguemos a uma coerência melhor na corrente escatológica, a qual vamos estudar e ver qual é a mais, né, bíblica, a mais que se harmoniza, né, com as escrituras sagradas. Vamos passar aqui. E tem essa parte 15 aqui, que é bem polêmica, que, assim, uma crítica ao dispensacionalismo pré-milenista. Porque, realmente, de fato, é um ensino que tem muitos problemas. Né? O dispensacionalismo, né? Que além de pregar uma volta de Cristo de forma secreta, em 2 fases, para depois de alguns anos voltar Jesus para o mundo todo ver, né? A igreja não passa pela tribulação e depois se inicia um reino de 1000 anos literal. Ele vai falar aqui, né? Ele vai fazer uma crítica com base bíblica que
não tem mais o Senhor dois povos, e sim um povo, uma igreja. Ah, mas Israel foi abonada? Não. Ele explica muito bem o que Paulo quis dizer, lá em Romanos 9, 10 e 11, que eles vão ter a sua segunda chance, porém, como qualquer outro, né, que deve se arrepender e crer no Senhor Jesus, neste período, que o povo, por natureza, Israel, os judeus, terão já tem as suas consequências. Ele fala nesse livro as consequências que eles já pagam por terem resistido ao Messias na sua primeira vinda, e faz com que entendemos que eles terão que passar certas coisas e ter que crer no Senhor Jesus no final, já como podemos dizer assim, né, entre aspas, nos 45 do segundo tempo. Mas que a igreja tem um só corpo, como assim creio, para mim muito claro, uma só noiva, né, como diz lá em Efésios, Paulo diz, né, uma só fé, um só espírito, né, uma igreja de Cristo. E o dispensacionalismo, ele divide ainda, né, dois povos. E ele faz uma crítica aqui muito bem embasada biblicamente, certo? Eu não vou ler aqui, porque fica a curiosidade para vocês lerem, tirar suas conclusões com base bíblica aqui, certo? Que ele vai dar essa ênfase que a igreja de Cristo, o que o Senhor Jesus fez, desfez toda a inimizade, agregando um povo que não era seu a primórdio, né? E que os judeus terão a sua chance de salvação, né? E ele explica muito bem. E vai falar do milênio, né? Principalmente a polêmica dos 1000 anos literais, que tem o milênio de Apocalipse 20, né? Ele vai expor a visão dele, a qual eu também vejo mais coerente, né? Que o Senhor Jesus implantará o seu reino, que é eterno, várias vezes cita isso. As Escrituras Sagradas mencionam o seu reino como eterno, e que o Senhor Jesus já cumpriu e ensinou tudo o que deveria ensinar, né? Que a igreja está passando por esse período milenar, um reino de Cristo na terra, espiritualmente sobre a sua igreja. Ele vai explicar muito bem, e que algumas coisas se cumprirão na volta de Cristo e após ela no novo céu e nova terra, e que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito, eterno. Ele valoriza bastante nesse livro. Esboça ali o que fala, né, em Hebreus, o sacerdócio de Cristo, e menciona, né, os porquês daquelas partes polêmicas, né, que vai ter morte ou não no milênio, porque a Bíblia fala em morte, mas o Senhor Jesus vem em 1 Coríntios 15, ele vencerá o último inimigo que falta, que é a morte, porque Jesus já venceu Satanás na sua primeira vinda. E ele explica por que os pontos que são difíceis, que se não encaixam em um, encaixam em outro perfil, né, de visão. Ele vai explicar por que a linguagem figurada, né, as incongruências que tem no milênio de 1000 anos, porque só é citado única vez no capítulo 20, e como um tema de bastante relevância, não é citado por Jesus ou seus discípulos, os apóstolos, né, sobre esse 1000 anos na terra de forma literal, onde o Senhor Jesus virá com glória, né, e o conhecimento de Deus abrangerá todos os corações em toda a terra. E ele explica os motivos de não ter lógica e coerência a glória do Cristo reinando na sua forma real aqui na terra, de haver uma outra rebelião, de uma revolta nos 4 cantos da terra, com Satanás novamente iludindo grande parte, porque seria uma grande parte de pessoas dos 4 cantos da terra,
onde a Bíblia diz que na sua vinda o Senhor Jesus reinará e esse conhecimento estará na sua forma plena, o conhecimento que é na tauba dos corações, a lei do Senhor que estará, né? Ele explica isso também, né? A lei do Senhor estará nas taubas dos corações. E ele vai dizer bastante esses pontos, explicar o porquê das incongruências, porque o pré-milenismo vê de uma forma, o amilenismo vê de outra, e ele vai dar essas respostas biblicamente, certo? Independente que você não seja milenista, mas ele vai dar as respostas biblicamente nas visões principalmente amilenista e pré-milenista dispensacionalista, que é ao qual ele faz a crítica, né, no capítulo anterior. Então eu recomendo demais, meus irmãos, vocês lerem esse livro, se puder comprar, certo? Ele está na faixa de R$50 na internet. É um livro de escatologia bem equilibrado, reformado, porém aqui ele demonstra, né, ter o total assim respeito, né, nas diferenças de ponto de vista espirituais e literais. Aí veja que ele vai dar as referências bíblicas e vai mostrar o do porquê algumas incongruências. Aí você tira a sua conclusão. Aí os demais capítulos, né, vai falar de novos céus e nova terra. Né, são aproximadamente 400 folhas, são 20 capítulos. O juízo final, no capítulo 18. Vocês têm uma noção. No capítulo 19, a punição eterna. Capítulo 20, a nova terra. Aqui, esse capítulo 20, o último, né, ele fala bem mais caprichosamente, porque é um tema dos mais complexos, né? Se não for o mais, porque se trata de algo vindouro, que tem esses embates, né? Se 1000 anos literal, primeiro para depois ter a novos céus e nova terra. E ele explica aqui as incongruências, os do porquê ele acredita, né, que as escrituras só mostram uma nova terra e um novo céu, né, um reino de Cristo eterno após a sua vinda, não duas, né, assim, uma intermediária de 1000 anos e depois novos céus e nova terra, que ele vai explicar o porquê com o basamento bíblico, fazendo as comparações principalmente com o pré-milenismo dispensacionalista, né, aqui ó, e vai fazer uns contrapontos aqui, porque são os mais difundidos, né? E como ele faz uma crítica ao pré-milenismo dispensacionalista, ele vai mais focar nessas duas. E é muito interessante, é muito importante termos essas comparações e irmos para a Bíblia, meus irmãos. Irmos para a Bíblia, estudar pela palavra de Deus e tirarmos as conclusões. Porque ele explica muito bem aqui, faz as comparações dos pontos principais, as questões das ressurreições, que acaba abrangendo, né, aberturas para mais interpretações, chegando até 4 ressurreições, né, no pré-milenismo dispensacionalista, a qual o escritor ele vê duas, né, basicamente, como eu também creio, né, a espiritual e a física. Ele vai mostrar biblicamente o porquê, a abertura que dá para muitas interpretações dispensacionalistas. Ele vai explicar os problemas que acontecem, né, que tantos não têm respostas bíblicas, como uma terceira e quarta ressurreição, como a ressurreição dos mortos que estiverem aqui, segundo o pré-milenismo, né, de 1000 anos literal, se vão viver 1000 anos fisicamente no corpo corruptível,
já que Jesus voltou, a ressurreição aconteceu, como é descrito em 1 Coríntios 15, né? E tem uma série de problemas que ocorrem depois para encaixar essas ressurreições, esses corpos não glorificados juntos com os glorificados. Ele vai especificar nesse livro, principalmente nesse capítulo 20 também, né? Então, meus irmãos, indico demais esse livro, Anthony Andrew Roykman, um livro de escatologia. Fica a dica, meus irmãos. Quer tirar suas conclusões, aprender mais, independente que você mude o seu pensamento ou não, vai ganhar e agregar bastante no seu conhecimento. Eu tenho certeza, porque pouco se fala e realmente são temas polêmicos, né? Como a imortalidade, aqui ele vai falar da imortalidade da alma, ele vai citar alguns filósofos gregos, alguns pontos de vista dos povos antigos sobre a alma, e uma série de outros pontos nessas questões que envolvem o além, né? Que envolve o estado intermediário e os novos céus e nova terra, né? Que está inseridos nas coisas futuras. Então é muito bom esse livro, meus irmãos. Estou lendo ele, achando sensacional. Muito bom mesmo. Aí você fica, né, com a conclusão de acordo com o que você entender biblicamente, né? De toda forma, vai servir bastante para o teu conhecimento, para elucidação de alguns pontos que são bem difíceis, né, de compreender, como esses pontos que acabei de falar, né, sobre as coisas futuras e principalmente no reino de Deus, no estado eterno, né, no reinado do Senhor Jesus. Então esse é o vídeo, meus irmãos.